Glórias e glórias, a graça e a paz, queridos amigos e irmãos, Deus abençoe a tua vida. 16º dia do jejum, 16º dia de oração, estamos orando por essa alma preciosa, estamos orando pelos teus alvos também de oração. Seja firme no propósito, tá bom? Nós estamos resgatando aqui princípios para que você reconheça a sua identidade diante de Deus. Primeiro, quem é você? Qual é o valor que tem sua alma para Deus? Você entendendo isso e entendendo que você tem que viver na família de Deus e quem é Deus, quem é Pai para você, então você tem identidade. Você sabendo quem é você na família, nesse contexto espiritual, você prospera, você vai ter desfrute. Percebe? Então, estamos resgatando valores para que você seja um filho abençoado, reinando com Cristo em vida, conforme Romanos capítulo 5, verso 17. Tá bom, queridos? 16º dia de jejum e oração. Estamos na leitura do livro Restituição de A a Z, a grande bênção da nova aliança, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira, São Paulo. Nós somos da Igreja Apostólica Rios da Graça, associados à Videira. Nós somos vinha. Vamos juntos? Que Deus abençoe tua vida. Não perca um capítulo, hein? E cada um que você assistiu e assiste, não esquece de dar o teu joia. Você ama ganhar almas? Então dá o teu like, dá o teu joia aí no canal do YouTube, porque ele entrega para 5 pessoas. 10 pessoas dando like, 50 pessoas novas vão assistir. É uma forma linda de ganhar almas para o reino de Deus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dirigir esse vídeo para almas que estão carentes, aflitas, necessitadas de Deus. Então é importante o teu like, o teu curtir, tá bom? Vamos lá, queridos, a leitura do 16º capítulo. Está escrito aqui, Gideão e a restituição da identidade. Forte, hein? Isso é primordial. Vamos lá? A nossa identidade é o que Deus diz que somos. É o que Deus diz que somos. Sabe, igual aqui na Terra, você não tem um RG, não tem um CPF, você tem uma identidade aqui na Terra, reconhecida nos cartórios, nos departamentos de governo, enfim. Aqui na Terra você é conhecido pelo seu nome, RG, CPF e a digital que é única no universo, não é verdade, gente? Poder de Deus, né? O digital não se repetir, isso é muito forte. Por isso, é muito importante ter passado pela restituição da visão correta de Deus. Pois como vamos crer no que Deus diz sobre nós, se não confiarmos nele? Percebe que tudo é um princípio? Percebe que o livro vai trazendo você a clareza de você ser um filho restituído? De você saber sua identidade? Então, como você vai entender o que você é para Deus se você não confia em Deus, não sabe quem é Deus? Não tem sentido. Enquanto escravos do diabo, ele nos cega no tocante à nossa identidade, a ponto de não conseguirmos nem de longe ter um vislumbre do que verdadeiramente somos em Deus. Mas o diabo não fica tão somente nos cegando, ele faz mais do que isso. Ele massacra completamente a nossa identidade, dizendo que não somos capazes de absolutamente nada. No processo de restituição da nossa vida em Deus, a identidade, depois de enxergarmos como ele verdadeiramente é, passa a ser a prioridade nesse processo. Então, você sabe quem é o Pai, que você tem um Pai amoroso, poderoso do céu, então você vai crer na identidade que você tem diante dele. Afinal, saber quem somos fará uma diferença enorme em nossa vida, aqui e a eternidade afora. Na minha opinião, um dos processos mais rápidos e objetivos de restituir a identidade foi o que aconteceu com Gideão. Vamos ver o texto que relata essa restituição, tá bom? O texto está lá em Juízes, capítulo 6, o versículo de 11 a 24, né, quando Deus chega através do seu anjo para conversar com Gideão e vai restaurar, né, essa identidade de Gideão, que estava ali. Quem sou eu, né? Sou um medroso. Como assim eu sou valoroso? Estou aqui escondido, como é que eu sou valoroso? Muito forte isso, né, gente? Vamos lá. Veja que nesse texto, antes de restaurar a identidade de Gideão, foi necessário mudar a visão de Gideão sobre Deus. A partir da escolha de Gideão em acreditar em Deus, ele foi restituído em sua identidade. Isso acontece porque essas duas visões estão intimamente ligadas e são complementares. Quem não consegue ver Deus como ele verdadeiramente é, jamais vai conseguir se ver como Deus o vê. Isso está claramente demonstrado no texto acima. Vamos ver o contexto do texto. Primeiro, Gideão morava em Canaã. Fazia muito tempo que Canaã havia sido conquistada pelo povo de Israel. No entanto, em algum momento, depois que Josué e seus discípulos morreram, o povo se perdeu na sua vida com Deus. Muitos viraram idólatras, né, gente? Você anda meio perdido por aí? Então preste atenção como Deus resolveu isso na vida de Gideão. Ousado, né? Morre Moisés, fica Josué. Morre Josué, ficam juízes. Tinha juízo,
o povo voltava para Deus. Morria o juízo, o povo virava as costas para Deus. O ser humano é terrível, não é verdade? Então o povo ficava perdido, né? Segundo, por estarem perdidos, se tornaram escravos dos midianitas. O resultado da escravidão era miséria em todos os sentidos. Faltava tudo que era necessário para o povo de Deus viver na terra prometida. Percebe? Estava na terra de Canaã, na terra prometida, ela estava passando miséria. Eles mal tinham sobrevivência em uma terra na qual a promessa era de vida abundante. Você está desfrutando de vida abundante ou mal tem para a sobrevivência? Está vendo que pergunta? Você tem que ter essa pergunta. Será que você realmente está tendo um relacionamento de filho com pai, pai com filho? Você sabe quem é o pai e você entende que você é filho? Então fique atento em como Gideão saiu dessa situação. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue te dar clareza. Terceiro, perderam a dignidade, pois viviam escondidos em cavernas. Um povo que recebeu a liberdade dada por Deus, né? Lembra? Escravos lá no Egito, atravessaram o deserto, Moisés, Josué, chega na terra, fica escravo porque virou as costas para Deus. Um povo que recebeu a liberdade dada por Deus agora vivia nas cavernas, se escondendo de seus inimigos. Se você tem a nítida impressão que você não faz muita diferença e é sempre desconsiderado, olhe como Deus pôs Gideão na história como protagonista. Será que você está igual Gideão, achando que você não tem valor nenhum? Vamos lá. No contexto, vivia Gideão, mas um dia Deus entrou na história para mudar a sorte daquele povo. Você sabe que quando Deus quer mudar um contexto, ele começa por uma pessoa que será a fonte da bênção para os outros. Nesse caso, Gideão foi o escolhido. Percebe? Gideão se tornou juiz. Isso era o período dos juízes. A gente vê isso, que o povo se perdia. O povo sem uma liderança, né? Então, sempre morria um juiz, o povo se perdia de novo. Gideão aqui está sendo levantado por Deus a trazer o povo à clareza de Deus de novo, né? A questão é que o escolhido tinha sérios problemas de entendimento de quem é Deus, de quem ele próprio era e da razão de tanta tribulação pela qual estavam passando. Se isso parece com você, fique em paz, pois o final da história foi poderoso para Gideão, para o povo de Israel e com certeza também será para você. Vamos ver pelos olhos de Gideão como ele enxergava tudo o que estava acontecendo. Vamos lá, vamos ver a ótica de Gideão. Primeiro, ele ouvia falar das maravilhas que Deus havia feito no passado em relação ao povo de Israel. Ele sabia que Deus era poderoso, no entanto, não conhecia o caráter de Deus. Ele pensava que ainda que Deus tinha dito que estaria sempre com seu povo, isso não estava acontecendo, ou seja, Deus mentia quando dizia que cuidava deles. Aí é a dúvida, né? Uma coisa é você ouvir falar de Deus. É isso que vimos no capítulo 15 anterior. Outra coisa é você conhecer a Deus. Percebe? Você se achegar a Deus com confiança, até o Pai. Gideão, então, conhecia só de ouvir falar as maravilhas de Deus. Tá? Quando eu e você pensamos que Deus se afastou, seja por qual motivo for, estamos na mesma situação de Gideão. A promessa é clara, jamais te abandonarei. Percebe? Quando isso não é algo consolidado dentro de mim, sempre vou procurar o problema no lugar errado, perdendo tempo precioso de conquista. Então não tenho dúvida alguma, pois essa visão completamente errada vai te afastar cada dia mais de Deus. Percebe? Em outras palavras, tudo ficará da forma como o diabo gosta, né? O diabo quer eu e você com dúvida, né? O diabo não quer que você tenha clareza da sua situação. Segundo, para piorar um pouco a situação, Gideão, de uma forma estranha e além, sobre o caráter divino. Ele não só pensava que Deus tinha abandonado o seu povo, como falava que ele era o responsável por entregá-lo nas mãos dos seus inimigos. Alguma semelhança? Não é assim? A pessoa culpa as fraquezas dela, não coloca a culpa em Deus? A culpa pelo desemprego, a culpa pela morte de alguém, né, o desapontamento. Então, primeiro, Deus, se Deus existe, por que está acontecendo isso? Você já ouviu falar assim? Ou você já falou isso? Triste, né? Então, agora ele também coloca Deus como responsável por entregá-lo na mão dos seus inimigos. Ousado, né? O povo virou as costas para Deus. O povo começou a cultuar Baal. O povo virou idólatra. Então vem o juízo de Deus. Então, mas o princípio é que o povo virou idólatra. O povo esqueceu quem Deus era. Perdeu a identidade com o Pai. Percebe? Vamos lá. Isso é muito sério, pois ele rotulou Deus de infiel e traidor da aliança feita com Israel. Lá atrás com Abraão. Vai vendo a profundidade, né? Eu não sei se você compreende a seriedade disso. Imagine que você não consiga ajudar ou perdoar alguém. Penso que você, como um cristão sério, jamais vai arquitetar prejudicar uma pessoa, pois Gideão estava pensando que era exatamente isso que Deus estava fazendo com eles. Sabe? Então, infelizmente hoje, é só olhar o YouTube um pouquinho, você vai ver as barbáries que acontecem na igreja pelo mundo, né? É triste. Onde está a harmonia, a comunhão, a irmandade, o respeito pela palavra de Deus, né? Então, infelizmente, você vê isso
o evangelho muitas vezes virando chacota na boca dos ímpios, pelo mau testemunho de muitos, não é verdade? Mas você tem que seguir a palavra de Deus, o amor que Jesus ensinou. Aí você não vai tornar o evangelho uma chacota na boca do ímpio. Gideão, então, aqui, colocando a culpa no Senhor. Você acha? Estamos vivendo justamente no tempo da graça de Deus. Como alguém ainda pode dizer que Deus está propositalmente o prejudicando, né? Se ele deu o próprio filho, né, no Calvário, por nós. Como é que você pode dizer que Deus não te ama, que te prejudica e que é o seu mal? Isso é desconhecer completamente o caráter divino, isso é muito sério. Tem muita gente assim, né? Ah, Deus me odeia, Deus não gosta de mim, Deus está me punindo, eu estou sendo punido porque eu sou pecador. Ah, eu fiz isso quando era criança. Sabe, a cada ladainha, gente, o povo enredado nessas histórias, nesses enganos por falta de conhecimento da graça, não é verdade? Estamos vivendo um tempo desse. Você já deve ter ouvido alguém dizendo que Deus está pesando a mão dele. Ou alguém já disse a seu respeito, Deus está pesando a mão sobre você. É boleto, está pagando boleto. Gente, que desconhecimento da palavra. Colossenses 2,15. Jesus rasgou todo escrito de dívida contra mim e você, envergonhando toda a potestade, demônios, principados no Calvário. Como as pessoas desconhecem a palavra e sofrem por isso. Então você já ouviu alguém falando isso. Querido, se Deus pesar a mão dele sobre alguém, o que será dessa pessoa? Quanto mais a pontinha do dedo, imagine a mão. Então, é cada jargão errado que a pessoa fala. É muito triste isso, sabe? Isso traz um peso sobre a vida dela. Será que ele faria isso com seus próprios filhos? Você faria isso com seu filho? Por mais errado que seu filho seja, você faz isso com o filho seu? Não é? Não faz, né? E por que você fala que Deus está fazendo na vida da pessoa se você mesmo não faz com o teu filho, ainda que o teu filho não te obedeça? Ainda que o teu filho está não trazendo uma coroa de glória para você, você não faz isso com ele? E por que você transmite isso que Deus está fazendo na vida de alguém? Percebe? É muito desconhecimento da palavra. Por que então Deus pensar isso sobre o que Deus faz? Por que então pensar que Deus faria isso? Para que você conheça realmente o caráter de Deus, veja o que ele fez com Gideão, mesmo conhecendo os pensamentos de Gideão a respeito dele. É o amor de Deus, a misericórdia, né, gente? Esse é o nosso Deus, sempre misericordioso e pronto para perdoar e se revelar para mim e para você. Vamos lá, mudando a visão sobre Deus. Vamos ver. Foi Deus quem tomou a iniciativa de procurar Gideão para mudá-lo. Foi Deus que veio ao nosso encontro através de Jesus também. Não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós, diz o Senhor. A gente tem muitas pessoas que têm mania de falar, eu encontrei Deus. Não, foi ele que te encontrou. Então Deus foi até Gideão e, consequentemente, mudar também o contexto que ele estava vivendo. É poderoso quando entendemos esse princípio. Antes de mudar o contexto, Deus muda primeiramente eu e você. Tem que mudar aqui dentro, né, gente? Se você não acreditar aqui dentro, na restituição, não vai acontecer nada do lado de fora. Não é verdade? Deus começa a conversa não perguntando, mas afirmando que estava com Gideão. Essa afirmação veio justamente para confrontar todos os pensamentos de Gideão a respeito do Senhor. Ela é verdadeira, mas o contexto de Gideão era uma provocação para que Gideão pudesse colocar para fora todas as dúvidas do caráter de Deus. Eu, valente, e o que é feito das suas maravilhas que meus pais contavam, percebe? Não deveríamos pensar certas coisas de Deus, mas se estamos pensando, é melhor colocar isso diante do Senhor, com o coração aberto para que os nossos pensamentos sobre ele sejam ajustados, né? Uma conversa de filho e pai e filho, precisa disso, viu, gente? Depois do vômito de Gideão, ou seja, depois tudo para fora, né? A angústia dele, a revolta dele, enfim, Deus continua insistindo que estava com ele. Estou com você, Gideão. Valente, valoroso. Então, essa forma de Deus se relacionar conosco é muito interessante. Normalmente, ele jamais explica por que fez ou faz determinadas coisas. Ele simplesmente afirma. Crer no que ele disse é uma questão de fé minha e sua. Ele afirma. Você pode crer ou não crer. Lembra do exemplo que eu dei da viúva? Ela creu, no final do dia estava próspera. Vendeu azeite e viveu do resto. Porque ela creu. Você pode não crer e sofrer. Percebe? É a fé, uma fé viva. Essa forma de se relacionar mantém a soberania de Deus e gera fé na minha e na sua vida. Isso é poderoso. Mesmo depois dos pensamentos insensatos de Gideão, Deus continua insistindo que estava sempre com ele. Agora resta a Gideão crer ou não em Deus. Percebe? Graças a Deus ele creu. E você crê? Então, ao invés de questionar, tão somente creia. Deus disse mais a Gideão para que as coisas ficassem completamente claras para ele. O que Deus acrescentou? Se Deus estava com Gideão, então eles seriam maioria em qualquer situação. O lado mais forte será sempre o lado do Senhor.
Isso é simplesmente porque ele é o Deus Todo-Poderoso e a balança sempre pesará mais do lado de Deus. Isso é fundamental para que tenhamos fé, convicção de poder, antes de tomarmos posse de qualquer bênção divina. Entenderam, queridos? Antes de entrarmos em qualquer guerra, primeiro ela é vencida aqui dentro. Se você está com medo, tem um medo de derrota, não entra nessa batalha não, você vai entrar já perdendo, você já perdeu antes de ir para a guerra. Começa aqui dentro de nós a convicção, a clareza da fé, do poder do seu Pai, do nosso Pai. O que Deus estava restituindo em Gideão era a visão clara, abrangente e profunda de quem era Deus e o que ele servia. E Gideão estava assimilando essa visão à medida que ela crescia. A cegueira colocada pelo diabo durante anos em sua vida ia caindo por terra, né? 7 anos foram, né, gente? A palavra revela que foram 7 anos de sofrimento. É urgente a restituição da visão correta em nossas vidas. E ela começa por enxergarmos corretamente o nosso Senhor. Então você sabe quem é o teu Pai, você enxerga o teu Pai, você tem clareza, né, da visão de Deus, então você tem convicção. Você vai ter uma fé muito clara dentro de você no Senhor, mudando a visão de si mesmo. Juntamente com a restituição da visão correta de Deus, o Senhor também estava mudando a visão de Gideão sobre si mesmo. Na mesma velocidade em que muda a nossa visão divina, muda também a nossa visão sobre quem verdadeiramente somos. A partir do instante que você, né, tem clareza de quem é teu pai, você passa a ter clareza que você é filho, né? Já que você tem um pai, pai de quem? Seu pai, né? E Jesus não é ciumento. Quando ele fez a oração do Pai Nosso, ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus. Todo mundo olhou assustado: nossa, pai e nosso, né? Falou pai meu, pai nosso. O relacionamento com Deus sempre é plural, nunca é individualismo, não existe individualismo com Deus. No reino de Deus não existe individualismo. Não seja uma pessoa individualista. Seja uma pessoa que ama Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Junto com a afirmação de que Deus estava com ele, veio também a afirmação que ele era um homem valente. Essa frase parecia completamente fora de contexto que Gideão vivia, né? Ele estava se escondendo dos inimigos e pensava que era o menor de todos na sua família. Com toda certeza, isso não caracteriza um homem valente, mas Deus enxergava outra coisa em Gideão. Ninguém via em Gideão ele valente, nem ele mesmo, mas Deus chamou ele de valente. Por isso, quando Deus fala que você tem poder, creia, eu tenho poder. Quando Deus fala que você é um vencedor, creia também. Você é valente, creia. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, creia. Quando Deus fala que você é santo, creia. Quando Deus fala que não há obstáculo que você não consiga transpor, creia. Quando Deus fala que você tem capacidade, creia. Quando Deus fala que você é sábio, creia também. Quando Deus fala que nada pode te parar, creia. Quando Deus fala que você e ele são invencíveis, creia. Creia em tudo que Deus disser a seu respeito. Percebe? É a visão dele para você. É a visão dele para mim. Não importa o que os outros falam. Ei, para de ouvir o que as pessoas falam a respeito de você. Ouça o que o Pai fala sobre você. Todo mundo achava que Gideão não era nada. E Deus chamou ele de valente. O que importa é que Deus te ama e como ele te considera. O melhor da história é Deus falar que Gideão estava preparado para guerrear com os midianitas. Forte isso, né? Do lado de lá havia 120 mil homens armados até os dentes. E mesmo assim Deus fala que Gideão está pronto para dar liberdade ao povo e destruir o exército inimigo. Deus falou, está falado. Deus tinha plena certeza da vitória, mas Gideão também precisa crer nisso. Só há vencedor se houver uma identidade formada por Deus em nós. Muitos acham que tem uma identidade muito bem formada, no entanto, não foi Deus quem a formou. Na hora do vamos ver, eles descobrem que a coisa não era bem assim. A identidade bem formada é aquela que vem da boca de Deus. É, meu querido, nada como um dia após o outro, não é? Na hora do deserto, você descobre quem é Deus, quem é você e quem são os amigos que te amam de verdade. Né? Aprendeu isso já? Não? Vai chegar esse tempo, você vai descobrir, tá bom? Na época de Saul, ele arregimentava para o seu exército todos os homens valentes. 1 Samuel 14:52. Todos olhavam para o exército de Saul e diziam que era formado somente por homens valentes. Né? Isso perdurou até encontrar o gigante Golias. Bonito, exército bonito, homens bonitos, valentes. Nós não vamos ver. Era valente coisa nenhuma. Era valente aos olhos humanos. Aos olhos de Deus era um bando de medrosos. Percebe? O que importa é a visão de Deus de você, querido. Tá bom? Nenhum dos valentes de Saul teve coragem de enfrentar o gigante, incluindo o próprio Saul. Mas um adolescente chamado Davi, que Deus estava restituindo nele a identidade correta, chegou, não titubeou e sem delongas matou Golias. Percebe? O que importa é a sua identidade com Deus. Seja quem Deus declarou que você é. Eu e você somos o que Deus diz que somos. Mas para isso acontecer, nós precisamos confiar em Deus.
E para confiar em Deus, precisamos vê-lo como verdadeiramente Ele é. Depois da restituição da liberdade e visão divina correta, a restituição da identidade é prioridade absoluta divina em nossas vidas. Gente, isso é muito importante, viu? Muito importante. Como vai a sua identidade? Você acha que Deus te abandonou? Então a sua identidade ainda não está bem formada. Você crê que Deus pesou a mão ainda sobre você e pesa a mão sobre você? Você crê nisso? Então a sua identidade não chegou onde tem que chegar. Você acha o menor do seu contexto, do seu meio, da sua família, da igreja? Pelo jeito, a sua identidade ainda tem um grande caminho pela frente. Oh, meu querido, cresça e amadureça. Seja um filho maduro do Senhor. Você é filho amado, você tem direito à herança. Todas as maldições Jesus levou na cruz do Calvário. Você tem direito a todas as bênçãos do Senhor e as bênçãos de Abraão, que Deus prometeu a Abraão. Gálatas 3, toma posse, querido. Deixe Deus trabalhar com liberdade na formação da sua identidade. Seja um vencedor como Ele é. É tempo da restituição da sua identidade. Jamais esqueça que você é o que Deus diz que você é. Não que a sua família, vizinho, colega de trabalho, namorado, ex-namorado, pastor, ex-pastor, sei lá quem que fala que você é. Não importa o que fala que você é. O que importa é que o Pai vê e te ama e vê como você é. E você sabe quem você é para o Pai. E o Senhor diz que você é filho do Deus Altíssimo, então viva como tal. Forte, hein? Vamos lá, está na hora de escrever. Declare por escrito que Deus já falou a seu respeito e que você abraçou com a sua nova identidade no reino dos céus. Eita, agora escreve quem é você. Escreve quem é Deus para você e escreve quem é você para Deus. E declara que você é esse filho tão amado e que tem poder e que Ele te deu esse poder. Escreve, declara isso. Vamos orar? Não esquece de dar o seu curtir. Lembra que o seu curtir faz o YouTube enviar esse vídeo para pelo menos 5 pessoas. Então 20 curtidas, 100 pessoas novas vão receber esse vídeo. Irmão, é uma forma de evangelismo muito poderosa. Dá o seu curtir, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas preciosas diante de Ti, que oram comigo na restituição agora da identidade. Quantas pessoas, ó Pai, não sabem quem o Senhor é, e quantas pessoas também não sabem quem são diante de Ti. Restaura, ó meu Deus, essa identidade em cada um. Faça, ó meu Deus, que tenha clareza e compreenda que ele é um filho amado do Senhor. E se é filho, tem direito à herança do Senhor. E se é filho, tem direito aos poderes do Senhor. Meu Deus, e é em nome de Jesus que o poder do Teu Espírito Santo nos faz prevalecer. Está escrito, somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, oramos por essas almas que estamos clamando nesses 21 dias de jejum e oração. E também por esses alvos de cura e de libertação. Para tudo isso acontecer, a salvação dessa alma, a cura, a prosperidade, a conquista, primeiro essa pessoa tem que ter clareza. Quem é ela? Quem é a alma dela? O que é ela na igreja? O que é ela diante do Senhor? O que é o Senhor para ela? Tendo toda essa clareza, essa pessoa, Pai, vai viver o desfrute na Tua presença. Sim, Deus, eu peço que haja essa clareza no coração de cada filho do Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Não esquece de dar o seu curtir, compartilha, tá bom? E faça a tua oração aí. Quem é você diante de Deus? Quem é Deus para você? Você tem que ter a sua identidade. Para de viver pelo que os outros falam de você. Você é a própria bênção de Deus. Que Deus te abençoe.